Jesus sonhou. Como Jesus sonhou. Viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Estamos de volta com o Mais Brasil, já caminhando para o final do nosso programa, estamos no último bloco, né? Tratando deste assunto tão importante, né? Que são as obras sociais, e de maneira muito especial aqui no Mais Brasil, as obras sociais que têm um cunho evangelizador, né? Não somente um assistencialismo, mas uma assistência integral à pessoa, né? Que resgata a dignidade da pessoa, como nós vimos no Arte pela Paz, né? Que traz essa pessoa de volta para a sociedade, mas que também põe um sentido na vida dessa pessoa. Antes de conversarmos com o Padre Gilson, para encerrar o nosso programa, eu quero também divulgar que nós temos 2 lojas da Canção Nova aqui em Belo Horizonte. Uma aqui na sede da Canção Nova, na Avenida Isabel Bueno, número 400. Fica aqui a sede da Canção Nova. Estamos aqui com a nossa loja aberta todos os dias de 9 da manhã até as 17 horas, tá bom? Esperando pela sua visita. E também na Avenida Amazonas, número 121, no centro de BH, tem uma loja também da Canção Nova, esperando pela sua visita. Padre, a sua obra social, queria que o senhor falasse o nome da sua obra social, o que ela faz, mas também que tipo de ajuda o senhor pode dar para as pessoas que querem começar uma obra social, ou como nós conversávamos aqui, né, que estão com documentações ainda não regularizadas ou não completas, que as habilitariam, por exemplo, para ter uma parceria com o governo, como tem o Arte pela Paz, por exemplo. No que o senhor, o Padre Gilson de Oliveira, pode ajudar essas pessoas? Bom, começo apresentando rapidamente um pouco a minha obra social. Na verdade, nem é minha, né? É nossa. É nossa. Ela se chama Ação Social Novo Israel. Ela nasce do contexto bíblico, escolher um povo que não é povo para se tornar um povo. Então, aquelas pessoas que estão à margem, dando um pouco de atenção, se assim posso dizer até prioridade, à criança e, de uma certa forma, ao menor em risco de vida. Né? Aquele que está aí correndo risco, seja em função da sua família ou até mesmo em função da sua própria conduta. Essa é a finalidade da nossa obra social. O que implica também cuidar de algumas famílias e desenvolver outros trabalhos, porque, como você mesmo disse, não é só dar uma assistência, mas é resgatar uma dignidade. E aí é um caminhão de coisas, né? Até cuidar da saúde, dos dentes, da postura, da questão da escola, enfim, são muitas coisas. Eu só, desculpa interromper o senhor, mas, por exemplo, eu me lembrava da Missão Mundo Novo, que faz um trabalho também com os dependentes químicos de resgate, de reinserção na sociedade, né? Então, esse resgate da dignidade, ele é muito importante, né, padre? Porque não pode ser só um assistencialismo, né? Não dá. De necessidades básicas, mas a pessoa precisa se sentir parte do todo, né? Às vezes até num primeiro momento, claro, você vai deparar com uma pessoa que está com fome, que está suja, então você vai pensar, vamos tomar um banho, vamos comer alguma coisa, e aí a gente senta para conversar. E aí você começa a atender em todas as suas necessidades, desde ao resgate da sua própria identidade, quem é você, qual é a sua história, de onde você veio, quem são os seus pais, quais são os seus sonhos, porque isso é que vai devolvendo ao ser humano essa dignidade de ser filho e filha de Deus. Agora, há alguma coisa que atrapalha esse trabalho. Primeiro é achar que a pessoa precisa ter algo muito especial. Eu já ouvi pessoas que disseram assim, nossa, eu queria tanto acertar na loteria para começar um trabalho social. Eu queria... Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouquinho, né? Quando eu aposentar, eu vou começar um trabalho social. Eu sei de pessoas que morreram ainda trabalhando. Então, não dá para esperar. O negócio é para agora. Agora, não é um para agora irresponsável. Então, aquilo que você disse,
tem uma organização. Eu tive a graça, justamente por causa do trabalho social, de estar por 2 mandatos à frente tanto do Conselho de Assistência quanto do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente na cidade de Vespasiano, próximo aqui do que a gente chama de Grande BH. E eu tinha que analisar as coisas e ver como que uma entidade funciona, aprender algumas coisas. E uma delas, Márcio, é que se faz necessário organizar bem também a parte burocrática, que às vezes as pessoas ficam só na boa vontade, no amadorismo, se a gente pode dizer assim. E é necessário você criar um CNPJ, de você ter uma diretoria, de fazer prestação de contas, ainda que você não tenha verbas públicas. Mas as pessoas que contribuem, aquelas pessoas que te dão uma ajuda, elas têm o direito de saber o que está acontecendo na obra social que ela ajuda. Sim. Então, começar a fazer isso para dar credibilidade à obra social. A prestação de contas é algo fundamental. São os primeiros passos, né, Os primeiros passos. Depois, algo que nem todos valorizam, ir às reuniões dos conselhos. Se você está ligado ao Conselho de Educação, vá ao Conselho de Educação. Se é assistência social, vá ao Conselho. Se é com a criança e o adolescente, vá ao Conselho, participe das reuniões, busque saber o que está acontecendo. Porque, olha, Márcio, você sabe que às vezes fica parado nas prefeituras e no Estado e até mesmo no governo federal verbas, porque não existem entidades capacitadas, habilitadas para poder utilizar essa verba. Que tem direito. Aí você imagina bem, são obras sociais. Quando você vê tanta demanda e perceber que tem coisa parada porque não tem pessoas em condições de administrar. Quem de repente está assistindo agora, padre, fala assim, nossa, eu preciso conversar com o padre Gilson, como é que faz? É fácil. É padre por extenso, padregilsonbh@hotmail.com. Facinho. Facinho. Ou se quiser, entra no site. Só colocar lá. Se você vai lá no Dr. Google ou no qualquer coisa e diz assim, Padre Gilson, vai aparecer um branquinho e um pretinho. Eu sou o pretinho. Né? O branquinho até é muito meu amigo, gosto muito dele. Né? Um grande abraço para o Padre Gilson lá em São Paulo. Mas eu sou o pretinho. Então aí você vai lá e aí lá você tem como entrar em contato com a gente. Agora, Padre, o senhor também tem uma casa de acolhimento de crianças. De menores. Como que é esse trabalho? Em situação de risco. Hoje são menores conduzidos pelo Conselho de Assistência e também pelo Conselho Tutelar. Porque são encaminhados? Encaminhados. Não é sair na rua pegando o menino, não. Não pode ser feito isso. Né? O Conselho precisa... Né, por quê? Na verdade, o único que pode abrigar um menor é o Judiciário. Então o Conselho vai encaminhar essa criança para o Judiciário e ele vai determinar o abrigamento desse menor. Então hoje o trabalho que nós desenvolvemos, ele acontece porque o Judiciário determina o abrigamento desse menor. É interessante o senhor falar isso porque se a gente for pensar num estado ideal, isso era uma atividade para ser feita pelo Estado, né? Sim. Uma atividade social, da Secretaria de Assistência Social. Mas uma vez que o Estado não tem, talvez, um corpo técnico ou pessoas qualificadas, né, uma mão de obra para poder realizar alguma atividade, ele faz essas parcerias, quer dizer, para que pessoas que têm no coração uma boa vontade, uma inspiração, né, que vê a situação de uma criança na rua, fala, poxa, o que será que eu posso fazer? Possam de fato realizar esse trabalho. Então, o senhor acha que tem muita coisa a ser feita ainda nesse aspecto? Tem, e muito. E não é pouca não. E viu? pode ser feito? Pode é ser possível de é ser realizado? É possível ser realizado, é possível colocar em prática o que Tiago nos pede. Transformar a nossa fé em atitude concreta de assistência social. Que beleza. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas de bom coração, como o senhor dizia, né? Pessoas que têm um sonho assim, de dizer, nossa, um dia que eu aposentar, eu vou dedicar a minha vida para cuidar dos outros, para cuidar dos doentes, para cuidar de quem está na rua, ou das pessoas que, como o padre dizia, né? Se eu ganhar na loto, eu vou
fundar uma obra social. O que o senhor poderia dizer para essas pessoas de bom coração, né? Gente do bem, que quer fazer o bem, mas que está esperando talvez uma condição ideal, sendo que as necessidades são tão urgentes, né? Olha, eu diria, meu irmão, minha irmã, gosto muito da Bíblia, por isso carrego sempre comigo e eu vou na base dela. Quem é o meu próximo? É aquele que cruza o meu caminho. Não espera não. Qualquer pessoa que cruzar o teu caminho, ela precisa continuar o caminho dela de forma melhor, porque encontrou-se contigo. Então, dê um jeitinho de ajudar. Procure ver aí na sua comunidade, procure ver junto à sua paróquia, porque muitas das vezes, Márcio, a gente não precisa inventar. Às vezes a paróquia tem até um projeto, mas está engavetado, faltando operários. Faltando gente, né? Faltando gente. Operários para messe. Para messe. Até nós, como párocos, costumamos dizer que a messe é grande e os operários são os mesmos. Não são poucos, são os mesmos. São os mesmos. Então a gente precisa de mais operários. Então, procure o seu pároco, procure aquele que está responsável pela parte espiritual da sua realidade, seja a sua cidade, o seu bairro. Veja o que pode ser feito. E também, busque no grupo de oração, no grupo de jovens, começar com aqueles que estão mais perto. E uma outra coisa, de grande importância, eu acho que até estando aqui na Canção Nova, você não vai ter dificuldade de entender o que eu estou te dizendo. O que nasce grande é monstro. Não queira começar coisa grande. Começa pequeno. Canção Nova começou pequenininha, lá em Queluz. E hoje, olha o que é. Então, faz assim. Começa pequeno, mas com o pé no chão e com o coração em Deus. Porque também sem Deus fica difícil. Porque o inimigo é muito forte. Olha, Padre, muito obrigado, viu? Coisa linda. A gente precisa ter a coragem, né, de começar pequeno. Porque Deus é o Senhor, né? Ele é o Senhor da obra. Vou pedir para o Padre nos abençoar, mas antes quero agradecer ao ministério que esteve aqui conosco, a Jaque, que esteve na interatividade. Muito obrigado, querida, viu? Eu que agradeço. Nos socorrer, estar aqui hoje com a gente, ser a providência de Deus para nós, né? Muito obrigada. Eu admirei muito a postura do padre, né? Estar com a Bíblia na mão, esse comprometimento, viu? Parabéns, padre. Muito obrigado. Que a igreja nos dê cada vez mais sacerdotes assim, né, Verdade, Márcio? eu confirmo. Amém. 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 Olha, e antes de dar a bênção, eu quero lembrar a todos que nós estamos no final de semana do Domingo de Ramos. E hoje a CNBB convida todos os católicos a uma contribuição um pouco mais significativa. A coleta de todas as missas será destinada a trabalhos sociais, segundo a campanha da fraternidade deste ano. Então está aí a oportunidade. Olha. Já não precisa nem esperar amanhã, segunda-feira. Você pode começar nesse final de semana sendo generoso, sendo solidário na sua comunidade, na celebração que você vai participar. Porque essa coleta será destinada à campanha da fraternidade para atos concretos a partir dela. Que o Senhor esteja com você, com todos na sua casa, e que este Senhor que nos chama a cuidar uns dos outros, que Ele nos abençoe e que Ele também cuide de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Gilson. Deus lhe pague. Já pagou. Obrigado a você que esteve conosco na TV Canção Nova. Estamos juntos. É o Mais Brasil, começando aí um novo tempo, uma nova etapa. Comigo, com você, com cada um de nós, porque nós somos família de Deus, nós somos igreja. Vamos lá, cantando com a Jaque, e até o próximo programa. Beijo grande, se Deus quiser. Amar por quem não te ama.